Bom, galera, a partir de agora vamos começar a falar então de multiplicação de matrizes, né? A temida multiplicação de matrizes, que assim, ó, não tem nada de complicado, sabe? É só tu lembrar da regrinha, a gente vai lembrar da regrinha que tem que fazer para calcular elemento por elemento e eu tenho certeza que a gente vai entender bem o que está acontecendo. Tá? Tem que tomar cuidado, gente, porque assim, ó, multiplicação de matrizes não se faz do mesmo jeito que uma adição. Tá? Não é elemento a elemento, a gente vai multiplicando e pronto. Não, tem uma regrinha específica, né? Linha vezes coluna. E a gente vai entender por que disso um pouquinho mais para frente. Né? Quando a gente estiver falando de sistemas lineares, vai fazer muito sentido definir a multiplicação como a gente vai definir agora. Tá? Mas enfim, gente, vamos lá, vamos colocar a mão na massa, vamos ver como é que funciona a multiplicação de matrizes. Tá? Olha só, tudo começa com duas matrizes, né, matriz A e matriz B, mas eu queria conversar com vocês sobre uma coisa chamada condição de existência. Tá? Não é qualquer matriz que tu pode multiplicar. Né? Olha só que importante isso, hein, gente? Vamos pensar um pouquinho na ordem que eu coloquei aqui, tá? Eu estou pedindo que a A seja uma M por N e eu estou pedindo que a B seja uma N por P. Né? Já tem uma mensagem subliminar aqui. Né? O que eu quero, gente, obrigatoriamente? Eu quero que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Tá? Então, tu tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, gente. Só faz sentido, a gente só pode multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Né? Para ficar mais fácil, para ficar mais simples, eu sempre penso assim, ó, eu penso que o meinho tem que ser igual. Né? Até uma coisa meio infantil assim, mas ajuda, né? Na hora que tu está pensando. Né? Por exemplo, eu vou escrever a ordem das duas aqui, tá? A A é uma M por N e a B é uma N por P. Né? E eu penso assim, ó, que para poder multiplicar elas, o meio tem que ser igual, entendeu? Tipo assim, ó, né? Aqui eu tenho que ter N elementos e aqui eu tenho que ter N elementos. Ah, professor, mas e as pontas não servem para nada? Não, calma, querido, servem, né? Porque as pontas vão me dar a ordem do resultado, a ordem da matriz resultante. Então, olha só que interessante, ó. O resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B vai ser uma matriz C e essa matriz C ela tem ordem M por P. Mas enfim, gente, o mais importante é a gente lembrar como é que se calcula, né? Como é que se calcula elemento por elemento dessa matriz C. Tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui e eu vou colocar a regrinha, tá? E daí a gente pensa, tá, gente? É uma coisa assim, ó, que quem está vendo pela primeira vez assusta um pouquinho, mas eu tenho certeza que vocês já viram isso e já fizeram multiplicação de matriz, né, várias vezes na vida. Tá? A regra é a seguinte. É assim que a gente calcula elemento por elemento da matriz C. Né? Meu Deus do céu, professor, o que é isso? Calma, querido, porque olha só. O que essa regra está dizendo é que se eu quiser calcular o elemento C e J da multiplicação, eu vou fazer a linha I da matriz A vezes a coluna J da matriz B. É isso que vocês têm que gravar, tá, gente? Multiplicação de matrizes, sempre a regra é essa, linha vezes coluna. E eu estou fazendo uma coisa bem genérica agora, tá? Estou fazendo com letras, mas depois a gente vai fazer um exemplo legal, um exemplo concreto aí com números para relembrar a multiplicação de matriz. Mas basicamente, olha só, né? Vamos lá. Onde é que está a linha I da matriz A? Linha I da matriz A está aqui, ó. Né? Deixa eu marcar aqui. E a coluna J da matriz B, ela aparece aqui. Né? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. E daí, essa multiplicação eu vou fazendo elemento a elemento. Entendeu? Por exemplo, o primeiro elemento que eu vou multiplicar, é esse cidadão aqui, vamos colocar aqui, vezes esse. Que é exatamente o que está escrito aqui, gente, ó. Né? Ó, AI1 vezes B1J, está aqui. Depois eu vou fazer AI2 vezes B2J, está aqui. E assim por diante até o último elemento, que é o AIN vezes o BNJ. E aí eu vou calculando elemento por elemento da minha matriz C, que é o resultado da multiplicação de A por B.
Tá? Então, grava sempre essa regrinha, linha vezes coluna. E, professor, está muito abstrato, tem muita letra, estou muito confuso. Então, vamos passar logo para o exemplo concreto para aprender, relembrar como é que a gente faz a multiplicação de matrizes. Maravilha, galera! Vamos fazer umas continhas, então. Olha só, por exemplo, essa matriz eu vou chamar de matriz A e essa matriz eu vou chamar de matriz B. Até uma questão de notação que eu não tinha comentado com vocês, né? A multiplicação eu posso denotar assim, ó, A vezes B, né? Eu coloco um pontinho está dizendo que eu estou multiplicando as duas matrizes, ou simplesmente eu posso escrever AB, né? Aí já fica subentendido que eu estou fazendo a multiplicação, tá? Questãozinha de notação para a gente combinar notação de multiplicação. Mas vamos lá, gente. Primeiro passo, né? Lembra sempre, a gente tem que ver se é possível fazer a multiplicação. Né? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma 2 por 3, né? Deixa eu colocar a ordem para a gente pensar um pouquinho. Essa matriz é uma 2 por 3 e eu quero multiplicar por uma 3 por 2. Né? Pergunta é, gente, pode ou não pode? Aí vocês podem lembrar daquela coisa do meinho que eu falei, né? Olha só, o meio é igual, ó, 3 aqui, 3 aqui. Então, beleza. A condição de existência está satisfeita. Eu posso fazer a multiplicação e mais ainda, né? Eu já sei que o resultado dessa multiplicação vai ser uma 2 por 2, né? Que são as pontas aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, eu já sei que o resultado da multiplicação vai ser uma 2 por 2 e eu só tenho que calcular os elementos, né, gente? Vamos chamar, por exemplo, aqui de C11, esse aqui vai ser o C12, C21 e o C22. Aí, para cada um deles, eu vou fazer uma continha e não esquece, a regra é linha vezes coluna. Tá, gente? Eu vou fazer sempre a linha correspondente pela coluna correspondente e daí eu vou conseguir calcular cada elemento da minha matriz C. Até uma boa hora, assim, ó, boa hora de tu pausar o vídeo, né, tentar fazer as contas e logo em seguida a gente confere quanto é que deu elemento por elemento. Bom, queridos, vamos lá, né? Vou fazer isso pelo menos uma vez na vida, vou fazer bem completinho aqui, tá? Quem é que vai ser o C11? C11 vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna. Então vamos lá, vamos pegar a primeira linha, vamos pegar a primeira coluna e vamos multiplicar os elementos, né? Aí eu vou multiplicando, tá? 2 vezes 1 mais 1 vezes 3 mais 0 vezes 4. Deixa eu escrever isso aqui. 2 vezes 1 mais 1 vezes 3 mais 0 vezes 4. Isso é uma conta que normalmente tu vai fazendo de cabeça até, tá, gente? Eu estou só escrevendo porque é a primeira vez que eu estou fazendo aqui com vocês. Isso vai dar 2 mais 3 vai dar 5. Então, eu já sei que esse primeiro elemento aqui é 5. Beleza? Aí, vamos calcular o C12. Vamos que vamos. O que vai mudar? O C12, eu vou pegar a primeira linha vezes a segunda coluna. Né? Isso, resolvendo algumas questões de multiplicação, tu já fica craque, gente. Já passa a fazer muito rápido isso aqui. Então, se eu fizer a primeira linha vezes a segunda coluna, vamos tentar fazer de cabeça aqui, ó. Vai ficar menos 4, vocês estão me acompanhando? Menos 4, mais 0, mais 0. Beleza, gente, esse aqui vai ser menos 4. Depois eu tenho o C21, né? O C21, o que vai mudar? Eu vou pegar a segunda linha, vamos marcar aqui, vezes a primeira coluna. Vou tentar fazer de cabeça também, vamos ver, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar menos 3, aí já zerou, e 4 vezes 4 vai dar 16. Então, esse cara aqui vai dar 16, e finalmente o C22, o que muda, gente, me ajuda? Eu vou pegar a segunda linha vezes a segunda coluna. Segunda linha vezes a segunda coluna vai dar menos 6, mais 0, mais 4, né? Menos 6, mais 0, mais 4, isso vai dar menos 2. E aí acabou.
a gente descobriu quem é a matriz C, né? A matriz C é uma 2 por 2, isso a gente já sabia antes, mas agora a gente sabe as entradas, né, gente? Aqui vai ser 5, aqui vai ser menos 4, aqui vai ser 16 e aqui vai ser menos 2. Tá, gente? O que eu recomendo para vocês? Isso é uma coisa que a gente não pode perder muito tempo fazendo, sabe? Isso é uma coisa que tem que estar no sangue, tem que estar na essência, essas continhas aí. Então, quem está meio enferrujado em multiplicação de matrizes, né, pega alguns exercícios aí, tenta resolver, mas a regra é sempre essa, gente. Tu vai calculando elemento por elemento e para calcular elemento por elemento, tu vai fazendo linha da primeira vezes a coluna da segunda e daí a gente vai conseguir, aí vai dar tudo certo. Show de bola, galera! Vamos comentar rapidamente então as propriedades da multiplicação, né? O que vale e o que não vale para a multiplicação de matrizes. Tá? Deixa eu colocar as propriedades aqui, vamos lá. E vamos ver o que significa cada uma delas, né? Então a primeira é associatividade. A associatividade é no seguinte sentido, gente. Eu quero multiplicar 3 matrizes, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu quero fazer A vezes B vezes C. E aqui da mesma forma eu quero fazer A vezes B vezes C. Né? Então como é que eu associo essa multiplicação? Né? Quem que eu faço primeiro? Será que eu faço primeiro AB ou faço primeiro BC? E a resposta é tanto faz, querido. Coisa linda. Multiplicação de matrizes é associativa. Né? Então, por exemplo, ó, se eu fizer primeiro AB e depois multiplicar por C, isso vai dar a mesma coisa que se eu multiplicar AA pelo produto BC. Tá? Então eu posso associar na ordem que eu quiser, que vai dar a mesma coisa. Multiplicação de matrizes é associativa. Segunda propriedade, gente, existência de elemento neutro. Né? Aí, vamos lembrar, vamos pensar bem. Ah, matriz nula. Não, não, não. Olha só. Agora eu estou falando do elemento neutro da multiplicação. Elemento neutro da multiplicação, o que é? É aquela matriz. Se eu multiplicar por ela, não muda nada. Se eu multiplicar por ela, vai permanecer igual. Tá, gente? E quando a gente está falando de matrizes quadradas, né? Por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, aí tem um elemento neutro bem bonitinho, que é a matriz identidade. Tá? A matriz, lembra dela da aula passada? A matriz identidade, gente, ela funciona como se fosse um 1 na multiplicação de matrizes. Ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Por exemplo, olha só que legal, ó, deixa eu pegar uma 2 por 2 aqui, tá? Fazer uma demonstração bem rápida para vocês que a coisa dá certo, que funciona. Né? Uma 2 por 2 genérica, A, B, C e D, e eu gostaria de multiplicar essa 2 por 2 pela identidade. Né? Identidade, claro, né? 1 na diagonal principal e 0 no resto da matriz. Tá? Quanto é que vai dar o resultado dessa multiplicação? Vocês podem até fazer rapidinho aí, tá, gente? Mas olha só, fazendo muito rápido aqui também, o que vai acontecer? A primeira entrada, né? Eu faço linha vezes coluna. Então aqui fica A vezes 1 mais B vezes 0. Isso vai dar A. Agora vamos lá, primeira linha, segunda coluna. Vai dar A vezes 0 mais B vezes 1. Vai dar B. E aqui embaixo vai dar C e vai dar D. Quer dizer, coisa linda, gente. Multiplicar pela identidade não muda nada. Ou seja, a identidade é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Grave essa informação pode ser bem importante mais para frente. Depois, outra propriedade que vale também é a distributividade. Tá? Dá para fazer distributividade com multiplicação de matrizes. Ou seja, se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, gente, ó, A que multiplica B mais C. Tá? É um pouquinho diferente da distributividade dos números que a gente viu antes, né, dos escalares. Aqui eu estou trabalhando só com matriz mesmo. Tá? Quanto é que vai ser essa multiplicação aqui? A matriz A vezes a soma de B mais C. Isso vai ser AB mais AC. Tá? Então, a mesma propriedade que valia para os números, vale também para a multiplicação de matrizes, coisa linda. E, finalmente, tem uma propriedade aqui relacionada à multiplicação por escalar. Né? Ela já é meio autoexplicativa,
mas o que está dizendo basicamente é que o escalar eu posso colocar em qualquer lugar. Né? Na multiplicação de matrizes, quando eu estou fazendo multiplicação por matrizes, não importa a ordem que eu coloco o escalar. Tá? O escalar pode multiplicar primeiro A, pode multiplicar primeiro B, ou eu posso multiplicar por último, que vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, o lugar que tu coloca o escalar nessa multiplicação, não importa, vai dar sempre o mesmo resultado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe super mega importante, que pode ter certeza, gente, algum dia tu vai estar andando pela rua e alguém vai te perguntar. Né? Algum dia tu vai estar na balada e alguém vai te perguntar. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Cuidado, cuidado! Multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, em geral, não vale que AB é igual a BA. Né? Tu pode até pegar uns exemplos concretos mesmo com número, tá? Pega uma 2 por 2, multiplica por outra 2 por 2 e depois inverte. Né? Tu vai ver, gente, que em geral dá resultados diferentes. Então, cuidado! Na multiplicação de matrizes, não vale que AB é igual a BA. A gente tem até alguns casos específicos, né? Por exemplo, a identidade, né? Se uma delas for identidade, aí tudo bem, porque a identidade é o elemento neutro da multiplicação, então não altera nada. Tá? Agora, em geral, gente, isso é mentira. A multiplicação de matrizes não é comutativa.